solução de RH da TOTVS é a única ferramenta de RH vocacionada do mercado, atendendo a 12 segmentos de forma personalizada. Com o RH da TOTVS, você gerencia folha de pagamento, ponto eletrônico, processos trabalhistas, medicina e segurança do trabalho. Além de toda a parte de gestão do capital humano, como cargos e salários, recrutamento e seleção, avaliação de performance e treinamento e desenvolvimento. Salve, salve galera dos 4 cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste! Como vocês estão? Espero que bem, cada um ainda na sua casa, ou não, ou já trabalhando, mas todo dentro das suas normas de segurança. Eu sou Del Moraes e eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso 7º encontro. Mas antes disso, galera, não sei se vocês perceberam, vocês que já vêm nos acompanhando, que a gente mudou um pouco a nossa plataforma. Hoje, a gente está estreando a Eventry. E vocês podem ver a diferença aí do ladinho direito de vocês. Olha, a gente tem uma abinha sobre, que a gente conta um pouquinho do evento, um descritivo da palestra. Depois vocês têm comentários. Ali o que vocês vão fazer? Sabe aquela nossa brincadeirinha de network? Então, a gente vai fazer aí nos comentários. Elogios para os palestrantes, vocês vão colocar aí. Concordância com o que eles estão falando, você coloca aí. Concordo com o palestrante, na minha empresa também acontece isso. E perguntas agora, galera, está numa outra aba. Então, vocês tendo perguntas a fazer, põe nessa aba de perguntas, que aí vai ficar até mais fácil para a gente visualizar também e encontrar a sua pergunta. E eu aproveito o gancho e já aviso que os palestrantes, eles vão fazer a palestra em blocos, tá? Terminou um bloco, a gente responde as perguntas de vocês, tá? Então, pode fazer durante todo o percurso, o período da palestra, vocês podem fazer as perguntas que eles vão responder, tá legal? E falando do encontro, para quem ainda não conhece, o encontro era uma ação, ela era física, tá? Ela acontecia nos espaços aqui em São Paulo e desde o ano passado, com a pandemia, a gente se reinventou e a gente resolveu fazê-las online. E para o grupo Top RH isso foi muito positivo, porque agora a gente não tem limites para levar o conhecimento até vocês. A gente já teve gente do Canadá, da Inglaterra, de Portugal, de Angola, Estados Unidos, ou seja, o conhecimento está aí nas mãos de vocês, onde vocês estiverem. E aproveitando e falando de conhecimento, vocês estão sabendo do nosso congresso digital, o Top RH Sync? Então, galera, ó, de 9 a 12 de agosto, a gente vai ter 4 dias de palestras incríveis, são indicados ao prêmio Top of Mind de RH, que trarão para vocês cases. O que eles estão fazendo na empresa dentro de 6 eixos temáticos que a gente decidiu trazer para vocês. Então, eu tenho gestão estratégica, eu tenho benefícios, eu tenho desenvolvimento humano, eu tenho encontrando os melhores talentos, eu tenho engajamento e comunicação, eu tenho diversidade e inclusão. Olha, galera, que legal. O ano passado, a gente teve o primeiro evento. A gente teve mais ou menos 70 empresas. Esse ano, a gente está com quase 100. São quase 30 horas de informação, de conhecimento, de desenvolvimento para vocês. E olha quem está com a gente. Vou citar apenas algumas. Açaí Supermercados, ou melhor, Atacadista, a Honda, a Lear Corporation, PepsiCo, Klabin, Hospital Albert Einstein, Volkswagen e a TOTVS, que está hoje trazendo essa palestra para vocês. Então, não percam, inscrevam-se lá pelo Simpla, tá? De 9 a 12 de agosto. Cada dia a gente vai soltar todas as palestras no período das 9 até as 23h59, ou seja, você pode se organizar da melhor maneira possível, como você quiser assistir essa palestra. Tá? O importante é você ter o conhecimento e o desenvolvimento que o Grupo Top RH está trazendo para vocês. Então vamos lá, aquela nossa brincadeirinha, nosso network digital. Coloca então nos comentários de onde você está falando, o que você faz, né? Fala a cidade, fala o estado,
fala o que você faz na empresa, se você já voltou para o trabalho ou ainda está em casa. Tá, conte um pouquinho para a gente sobre você. Se tiver perfil no LinkedIn, manda para a gente. Vamos fazer essa troca no presencial. A gente tinha um café da manhã, que as pessoas ali se conheciam, trocavam o cartão. Então, agora no online, a gente tem esse digital que vocês colocam ali nos comentários, tá? Para a gente poder saber um pouquinho mais de você, tá bom? Então, hoje a gente está trazendo o encontro de número 7. O título, Agora ou Nunca. Uma skills como diferencial competitivo. E a gente traz para falar para vocês o Robson Campos, que ele é diretor de produtos em soluções para RH da TOTUS. E a gente está trazendo a Alessandra Lotufo, que ela é diretora de comunicação e inovação da Content Tech Company Bossa. Robson, vamos lá, boa palestra, é contigo. Valeu, Del, muito obrigado aí pela apresentação. Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de agradecer aí a todos os presentes, né? Espero que todos vocês estejam bem, né, nesse contexto que a gente está vivendo e espero eu saindo, né, desse processo. E eu queria também agradecer aí ao Grupo Top RH, né, pela organização de todo esse evento aqui, que está permitindo a gente ter essa conversa, aproveitar para reforçar o ponto do Del, né, a ideia aqui é que a gente tenha realmente uma conversa, um bate-papo, então interajam aí, essa troca vai ser muito importante para a nossa construção de ideias. Bom, meu nome é Robson Campos, e eu sou responsável pelo portfólio de soluções de RH da TOTUS. Vale dizer que as nossas soluções são responsáveis por cerca de 1/3 dos olerites dos trabalhadores formais aí do Brasil, né? E, reforçando que a gente está no evento, né, do Grupo Top RH, a TOTUS foi honrada aí durante 9 vezes consecutivas, os últimos 9 anos, com o prêmio Top of Mind de RH na categoria de tecnologia para gestão de RH, né? Essas são algumas das credenciais que fazem com que a gente busque cada vez mais impactar o mercado, impactar os nossos clientes e promover, através das nossas soluções, o sucesso, né, de quem nos utiliza. A TOTUS se orgulha muito em dizer que apoia, né, o Brasil que faz e faz parte do Brasil que faz contas, ele está intimamente ligado às pessoas, né? Portanto, aquilo que é a nossa missão, seja a nossa missão através dos produtos de apoiá-los dentro desse processo de construção de pessoas, seja principalmente a visão de todos vocês que estão aqui conosco, é muito importante para impulsionar esse Brasil que faz. No nosso caso, a gente apoia as empresas participando de todo o processo, né, que envolve aí a gestão de pessoas, seja a parte de atração, seja a parte de acolhimento, o desenvolvimento em si, que vai fazer parte de todo esse processo de conversa nossa aqui, mas também toda a parte de folha de pagamento, automação de ponto e todos os outros processos aí que compõem o cenário de gestão de pessoas. E a gente leva isso muito a sério, né? É essa seriedade que faz com que, cientes dessa responsabilidade, desse desafio, a gente busque sempre inovar e agregar ao nosso portfólio outras soluções, outras possibilidades de apoiá-los, né? Vale dizer que o mundo está cada vez mais ágil, a gente está falando muito em transformação digital, velocidade, né, com que isso está sendo alcançado. Essa agilidade de mudança do mundo está fazendo com que ocorra uma necessidade muito grande de adaptação. E adaptação em ciclos cada vez menores, né? Então, a gente tem aí uma equação que é bastante desafiadora. A gente fala de um contexto de longevidade, onde cada vez mais a gente tem uma longevidade, seja no aspecto pessoal, de vida pessoal, mas seja no aspecto de vida profissional, cada vez a gente tem mais tempo de conduzir as nossas ações, e esse tempo exige que a gente se renove, e cada vez em ciclos menores, né, de adaptação. Toda essa complexidade gera uma necessidade e uma possibilidade de aplicação da tecnologia, né? Afinal de contas, a tecnologia está disponível para simplificar e muitas vezes até para viabilizar que a gente consiga superar todos os desafios aí que estamos envolvidos. No final das contas, a gente está falando de um contexto de viabilizar um RH estratégico, né? A construção de um RH estratégico que efetivamente apoie as empresas a alcançar e superar os seus objetivos. E esse é justamente o tema
que a gente vai esmiuçar aqui nessa pauta. Falar um pouco sobre como é que funciona e como é que a gente pode simplificar, aproveitar esse processo de longevidade e simplificar todo o processo de adaptação que cada vez está sendo mais necessário. Bom, para me apoiar aí nessa desafiadora, mas deliciosa jornada, eu convido aí a Alessandra Lotufo, que é a diretora de comunicação e inovação da Boss Etc., uma empresa do grupo BMI, Blue Management Institute, que é parceira da TOTVS nesse processo, nessa empreitada de transformação do desenvolvimento humano e profissional. Esse é um processo muito importante para a gente poder apoiar aí esse vigoroso Brasil que faz. Ale, seja muito bem-vinda. Obrigada, Robson. Boa tarde a todos. Faço minhas as palavras do Robson. Espero que estejam todos bem nesse contexto. É muito importante a gente que sabe, né, o que a gente está passando. E a gente trouxe, espero eu, temas muito interessantes para esse bate-papo hoje por aqui. Eu vou adorar responder perguntas de vocês, o Robson também. A gente vai abrir, vamos fazer, na verdade, 3 grandes blocos. E eu queria fazer uma introdução só explicando para vocês sobre o que a gente vai conversar. O Robson trouxe o tema de longevidade. A gente vai falar de soft skills, né? E nós vamos falar de soft skills aqui, tentando trazer para vocês uma abordagem onde a gente tangibiliza isso. As soft skills estão muito na moda hoje, né? A gente sabe que elas geram muito resultado. O ambiente de RH já está muito acostumado com isso há muitos anos. A gente vem falando de soft skills há muitos anos, mas eu acho que agora, mais do que nunca, a gente pode pegar, a gente pode viver realmente tanto o desenvolvimento dessas capacidades socioemocionais, quanto a gente pode, de verdade, entender aonde estão os resultados delas. Então, nós separamos 3 grandes blocos, onde primeiro vamos falar da tal da longevidade e por que isso tem a ver com soft skills, aonde que isso se encontra e como é que é essa costura. Depois, a gente vai falar de inteligência emocional e a gente vai falar de inteligência emocional ligada à saúde mental. A gente separou dentro de tantas soft skills, depois eu vou falar de uma pesquisa que nós fizemos, e a gente tem um rol muito grande de habilidades, capacidades socioemocionais. Por que a gente separou inteligência emocional e ligada a ela a questão da saúde mental? Depois eu vou falar de 3 soft skills muito específicas, que são realmente estratégicas para o momento que a gente está vivendo hoje. Vou deixar essas em segredo por enquanto. E no final a gente vai mostrar mais ou menos como é que a gente coloca em prática o desenvolvimento disso tudo, tá? Então, basicamente, essa vai ser a nossa jornada hoje. Eu acho que tem bastante conteúdo, muito pano para manga para a gente fazer reflexões muito sérias. Eu estou louca para entender, ouvir de vocês aqui nas perguntas como é que vocês estão vivendo isso daí. Então, para a gente começar, a gente preparou um vídeo, eu vou pedir para soltar o vídeo 1, para a gente poder primeiro assistir, depois eu vou bater um papo com vocês, eu e Robson vamos bater um papo com vocês sobre isso. Vai lá, solta aí. A maior transformação do século XXI já está em curso. De 1900 para cá, a expectativa de vida do brasileiro passou de 33,7 anos para 43 e depois 75 anos. Em breve, nossas crianças irão além dos 85. Mas na maioria dos países ricos, elas já nascem para viver mais de 100 anos. Muitas revoluções aconteceram ao longo dos tempos, mas nenhuma é tão significativa como a da longevidade. Desde a globalização e a criação da internet, essa é a maior transformação estrutural da sociedade. Qual será o futuro do trabalho? Como as empresas funcionarão? Como viveremos nesse contexto? Com muitas incertezas rondando o cenário de uma vida muito mais longa do que se imaginava, surge a dúvida: a conquista da longevidade é mesmo um presente?
Em seu livro The 100-Year Life, Linda Gratton, especialista em futuro do trabalho e professora da London Business School, mostra que o impacto da longevidade acontecerá para todas as gerações. O que mudaria na sua vida se você soubesse que vai viver 100 anos? A aposentadoria era alguma coisa natural do ser humano. O indivíduo trabalha e no fim da vida de trabalho ele tem direito a uma aposentadoria. Eu comecei a namorar muito cedo, eu tinha 12 anos quando eu encontrei meu ex-marido e nós namoramos até eu ter 17, quando nós nos casamos. Quando eu tinha 26 anos, a gente montou uma empresa distribuidora de componentes eletrônicos, na época quando o Brasil estava abrindo ainda as portas para importação, enfim. Com o tempo, logicamente, eu não consegui fazer essa poupança ou guardar dinheiro para minha aposentadoria. Eu não penso em aposentadoria. Eu não consigo olhar para frente e ver eu com 60, 70 anos sem disposição para trabalhar. Eu quero trabalhar muito na vida para algum dia, se eu não quiser, não precisar, mas não penso em aposentadoria, não penso numa data e não penso em o que eu ia fazer, eu ia ficar em casa, não consigo. Toda revolução quebra velhos paradigmas. Segundo Linda Gratton, para que uma vida longa seja feliz, é preciso mudar esse nosso modelo de 3 estágios. Primeiro o estudo, depois a carreira e, por último, a aposentadoria. Será muito difícil para os governos financiarem os anos a mais de vida da população. E para pessoas como Denise, aumentar a contribuição mensal para a aposentadoria não é uma opção. Se para Denise o modelo de 3 estágios vai ser adaptado, estudo, carreira e aposentadoria, para a Bela ele não vale mais. Não acredito que você precise fazer os 4, 5, 6 anos de faculdade, trabalhar por tanto tempo e se aposentar. Para mim é uma outra realidade. Eu acho que você faz o que você quer na hora que dá. Para se aposentar aos 65 anos e ter rendimentos até o fim da vida, ela teria que poupar aproximadamente 1/4 dos seus ganhos durante toda a carreira. Ou trabalhar 20 anos a mais do que Alberto Gattoni, por exemplo. O foco da longevidade não está em ficar velho por mais tempo, mas sim ficar jovem por mais tempo. O tempo de descobertas não ficará restrito a uma etapa ou posição da vida e da carreira. O maior tempo de vida implica em mais estágios e transições. Adquirir novos conhecimentos e explorar outras formas de pensar. Quando pensamos em uma vida de 80 ou 100 anos, é preciso saber que teremos que nos adaptar a diferentes fases e ter flexibilidade para empreender muitos recomeços. As transições certamente serão mais numerosas e comuns durante uma vida mais longa. Podemos imaginar que muitas inovações acontecerão no futuro. Novas indústrias, cidades inteligentes, inovação tecnológica, substituindo funções extintas. Mas pensar sobre a longevidade apenas sob os aspectos do trabalho e das finanças é negar a própria essência do ser humano. As diferentes fases de uma vida mais longa também causarão impacto nas relações pessoais. Como manter ou fazer novos amigos neste percurso? E a família? Estará mais perto ou mais longe? Como lidar com a saúde física e mental? A transformação já está em curso. Nós ganhamos anos a mais de vida produtiva. Com uma visão de longo prazo e planejamento, essa revolução pode ser um presente. Ah, sonhos aí. Aí você entrou na poesia pura. Vai viver, vai fazer as coisas que você sempre quis fazer. Você ganhou 30 anos a mais de vida. O que deseja fazer com o seu tempo? Ok. Bastante coisa, né, para a gente pensar. Bom, gente, eu queria começar falando com vocês. Então, o que vai acontecer com a gente, né? A gente tem esse modelo
que quem é da geração que não é ainda daquelas gerações que já nasceram nativos digitais, tem isso muito incrustado na vida, né? O modelo de 3 estágios é um modelo que as pessoas até uma certa idade foram criadas, né? E isso não havia discussão sobre isso, né? Então a gente tinha um momento de aprender, a gente tinha um momento de trabalhar e a gente tinha um momento de se retirar, né? A aposentadoria, a raiz da palavra aposentadoria é fazer um retiro, né? Sair de cena, né? Então, o que acontece quando, dentro dessa revolução toda, isso muda? Esse paradigma não existe mais. Eu fiz questão de mostrar esse vídeo porque os depoimentos são absolutamente genuínos, né? A gente tem os 3 estágios absolutamente bem demonstrados ali. E qual é, para mim, o meu ponto de discussão aqui é onde eu vou puxar as soft skills. Quando a gente vê uma menina de 20 anos declarar que ela já entende um mundo diferente, ela já faz diferente, e ela já nasceu pensando que ela tem que ter o tal do learning agility, que a gente vai falar muito sobre isso hoje. É uma capacidade, gente. E a gente está num momento muito complicado, porque essas gerações estão misturadas. Nós estamos convivendo, né? No mundo do trabalho, talvez não tenhamos tantos sêniores quanto o Alberto Gattoni, né? Mas temos essas gerações convivendo. E as gerações mais novas já entenderam. E elas praticam essas mudanças, né? Elas entendem que é tudo ao mesmo tempo. Ela não vai primeiro estudar, depois trabalhar e depois se retirar. Ela vai fazer tudo ao mesmo tempo. Ela vai entender que o cérebro dela tem que estar em constante atividade. Isso, gente, é uma coisa muito chave em relação às soft skills. Quem não foi acostumado a ter o cérebro trabalhando dessa forma, muitas vezes se apavora. Ou seja, essas gerações, essa meia-idade e as gerações que não são nativos digitais, costumam ficar muito cansadas, ficar muito estressadas. O nível de resiliência é muito diferente, porque o cérebro não foi treinado dessa forma. A gente, muitas vezes, acredita que isso é uma coisa impossível, porque quem está vivenciando essa dificuldade se estressa muito, mas a verdade é que as pesquisas mostram que o nosso cérebro é absolutamente capaz de assimilar claro, existem limites, mas assimilar essa mudança que está acontecendo. E se a gente treinar progressivamente e constantemente estar em contato com o novo, estar em contato com a novidade e estar em contato com a aprendizagem constante, o que vai acontecer é que o nosso cérebro vai estabelecer padrões químicos que vão nos proporcionar mais conforto nessa situação. Então, o que a gente percebe é que os jovens, simplesmente por estarem exercitando essas capacidades cerebrais e, portanto, com mais viabilidade de ter as capacidades emocionais bem estruturadas para poder levar isso adiante, eles se estressam menos, né? Óbvio, não quer dizer que eles não estejam com medo. A gente percebe que as pesquisas mostram que existe um momento hoje dos jovens estão muito perdidos, mas eu estou focando justamente nessa capacidade cerebral, na resiliência de estar aberto ao novo e de conseguir estabelecer essa vida que não está mais separada em 3 estágios, está separada, na verdade, preparada para uma aprendizagem constante, o tal do lifelong learning, que a gente fala tanto aqui no nosso ambiente de RH, né? Na verdade, ele vai ser uma premissa, né? E aí eu coloco alguns pontos de reflexão para vocês, né? O quanto a empresa de vocês está aberta a essa possibilidade de ter as pessoas mudando de carreira ao longo do tempo. Porque é isso que vai acontecer. A gente vai ganhar tempo e a gente vai ganhar a possibilidade, com essa vida de aprendizagem constante, de entender que certos ciclos na nossa vida terminaram, ciclos emocionais, ciclos profissionais, e que eu posso fazer outra coisa. Eu posso migrar, eu posso aprender coisas novas e, de fato, mudar de carreira.
Então, os programas de longevidade nas empresas, e obviamente, imagino que eu esteja falando com bastante gente aqui que esteja envolvido com isso, né? Os programas de longevidade das empresas estão olhando exatamente essa característica. As pessoas vão poder migrar dentro da própria empresa para outras carreiras, e isso vai ser acomodado de uma forma orgânica, de uma forma natural, organizada de maneira que as redes que são construídas dentro da própria empresa e todo o sistema da empresa propicie conforto para que as pessoas façam isso, né? Então, essa capacidade de se adaptar, essa capacidade de estar sempre aprendendo, são, na verdade, estou falando de mais de uma capacidade aqui, são habilidades socioemocionais que estão sendo cada vez já mais desenvolvidas nos jovens, e as pessoas que não são nativos digitais, que ainda estão no mercado de trabalho, e são muitas, precisam entender que é um exercício que elas vão ter que fazer. E a boa notícia é que o cérebro acompanha. Por mais que no começo seja difícil, para quem não nasceu fazendo isso constantemente, o bacana é saber que a gente tem a capacidade de aprender e principalmente ficar mais confortável nessa situação. Essa situação precisa de conforto. A gente tem um mundo muito rápido, falaremos disso daqui a pouco. A rapidez do mundo nos causa grandes transtornos hoje em dia, então a gente precisa ir eliminando algumas coisas que nos fazem ficar mais confortáveis. Então, exercitar o cérebro para aprender constantemente é uma delas, ok? Eu vou passar aqui a palavra agora para o nosso querido Robson, e ele vai complementar as coisas aqui que eu falei. Obrigado, Ale, obrigado. Bom, pessoal, esse assunto longevidade, né, associado a esse contexto de reconstrução cada vez maior em ciclos pequenos, ou seja, se a gente tem maior longevidade e se a gente tem cada vez essa necessidade de se adaptar em ciclos menores, o desafio, ele é muito grande, né? Eu, por exemplo, eu tenho 21 anos, né, que eu atuo aqui na TOTUS, comecei com 12. Iniciei essa carreira aqui na TOTUS nos anos 2000, né? Naquela época, a gente falava do bug do milênio, né? Acredito que alguns de vocês lembram, nem todos, né? Mas vejam só, há cerca de 20 anos atrás, a gente tinha dúvidas de qual seria o impacto no nosso dia a dia em função de uma simples virada de milênio. De lá para cá, quantas mudanças ocorreram? Né? Quantas profissões surgiram? Quantas simplesmente desapareceram? E quantas ainda virão pela frente, né? Como eu falei, no meu caso, eu tenho 21 anos de empresa. Já atuei aqui como desenvolvedor, especificamente de software para RH, já atuei como líder de desenvolvimento, migrei para a carreira do segmento educacional, né, um segmento bastante diferente do segmento de recursos humanos. Depois eu fui para o segmento de construção e projetos, ainda mais diferente do que eu estava acostumado a lidar. Passei pelos cargos de liderança, gerente, suporte técnico, né, migrei para uma carreira de atendimento aos nossos clientes, suporte técnico. Ou seja, vivi várias experiências e depois dessas várias experiências estou hoje aqui atuando dentro do contexto, voltei para as minhas raízes no contexto de desenvolvimento de software para a área de recursos humanos, ações humanas, como a gente coloca aqui na TOTUS. E aí, falando especificamente desse meu campo de atuação, né, que é desenvolvimento de software, se a gente for pensar quais são os assuntos que estão em alta dentro do desenvolvimento de software, a gente está falando em temas como user experience, a gente está falando em aplicação de inteligência artificial, a gente está falando em people analytics e predição de dados, né? Você conseguir prever qual que vai ser o comportamento humano. Esses são alguns dos assuntos que são tratados hoje com bastante volume, com bastante atenção, mas se a gente voltar 5 anos atrás, não eram temas que eram tratados da forma como são tratados hoje. E hoje existe basicamente uma guerra por profissionais que têm a capacidade de direcionar esses assuntos, né? Todos vocês devem estar vivenciando esse processo realmente de busca por talentos e que consigam trabalhar nessas disciplinas, que são as disciplinas atuais e que vão fazer diferença realmente na performance, naquilo que a gente entrega.
E se a gente pensar o que nos aguarda nos próximos 5, 3, no próximo ano, sem sombra de dúvida, nós trabalharemos em profissões e em modelos de trabalho que ainda nem existem. O mundo está mudando muito rápido, né? Mas uma certeza que a gente tem é que um dos fatores mais importantes e que vai determinar o nosso sucesso em qualquer empreitada que a gente se lançar está ligado a relações humanas, né? Estou falando da capacidade de gerar engajamento em torno de ideias, né? Esse sempre foi e esse sempre será um dos principais ingredientes do sucesso em qualquer linha de negócio que você queira conduzir. Engajar pessoas ao seu redor para que vocês possam juntos conquistar alguns objetivos. E aí que entra, né, esse contexto das soft skills, né? Isso, atrelado ao contexto de longevidade, gera um desafio muito grande. Mas antes da gente evoluir sobre esse tema, acho que é um momento legal aqui para a gente cortar aí o nosso primeiro bloco, né, e fazer um pouquinho dessa interatividade, né? Afinal, a gente está falando de relações humanas para as pessoas que são responsáveis dentro de suas empresas para cuidar de relações humanas. Então, é uma plateia extremamente qualificada e vai ser muito positivo para a gente essa troca. Del, a gente tem perguntas aí no chat? Pera aí, vamos ver, deixa eu ver. Temos uma sim. Mas antes disso, ó, vamos mandar um abraço para a galera que está prestigiando a gente. Canoinhas, em Santa Catarina, Bebedouro de São Paulo, Franca de São Paulo, Mococa de São Paulo, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital, Brasília, São José dos Campos, do ladinho da minha cidade, que eu sou de Jacareí, aê, Vale do Paraíba, e Cariacica, no Espírito Santo. Galera, obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos lá, ó, tem uma pergunta. A conquista da longevidade, ela é benéfica para o mundo do trabalho ou ela traz dispersão e, por conta disso, menos especialização e produtividade? Robson, eu vou comentar rapidinho, mas eu acho muito legal você falar, porque essa coisa da especialização no mundo técnico, né, que você tem bastante intimidade, é muito legal. Olha, a questão em relação à especialização, a gente está entendendo que a tal do Learning Agility, né, a agilidade da aprendizagem, ela é muito importante. A gente tem muitos perfis de pessoas e as carreiras, elas vão... Eu acredito que elas vão se acomodar em alguns nichos, né? Eu acredito que perfis muito técnicos, eles possam ter carreiras que sejam mais estáveis e longevas e eles possam ir se aprofundando nisso. E claro que a gente vai precisar, nas questões técnicas, de pessoas que com uma longa curva de aprendizagem e especialização. O que não impede de alguém, obviamente, os outliers saírem daqui ou dali, né? Então, eu acho que a gente vai ter aprendizagens mais curtas, eu acho que a gente vai ter capacidade de absorver mais conteúdo, e a gente vai entender na prática o que significa os nossos mais experientes. Como é que a gente vai lidar com aquelas pessoas que acumulam, de fato, muita experiência sobre esse assunto? Por que eu estou trazendo isso? Porque, na verdade, como a velocidade da mudança é muito grande, independentemente da experiência que você acumulou sobre certo assunto, ela vai ficar obsoleta. Então, respondendo objetivamente a pergunta, eu acho que não. Eu acho que o nível de produtividade e de entendimento vai ganhar a mesma velocidade das mudanças que estão ocorrendo. O mundo está mais rápido. O mundo de hoje, daqui a 2 anos, não será o mesmo. As habilidades, elas terão mudado. A longevidade das habilidades técnicas também vai acontecer de forma mais rápida. Eu acho que a consequência disso é que não tem jeito, a gente vai ter que, de novo a história, né? Reaprender, 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 reaprender. Vai lá, Robson, o que você acha? Não, perfeito, Ale, eu concordo muito contigo, e na verdade, assim, o que eu acredito é que a longevidade em si, se é positiva ou negativa, acho que depende muito de como é que a gente encara, né? Como é que a gente trabalha esse contexto da longevidade. Se for pensar na longevidade em si, por si só é positivo, né? A gente está tendo mais tempo, né? E esse tempo a gente tem que aproveitá-lo da melhor maneira possível.
O que eu observo, e aí entra muito essa questão realmente de, pegando na minha temática, né, como que a tecnologia pode ajudar nisso, é realmente a gente, através da tecnologia, possibilitar que essa velocidade de aprendizado acompanhe a necessidade que é imposta. Pensando nos aspectos técnicos, né, e eu estou cotidianamente convivendo com pessoas que se esmeiraram dentro das suas carreiras técnicas, tem sido muito comum que as pessoas, apesar de se aprofundarem em temas específicos, elas busquem conhecimentos mais amplos para garantir que a aplicação desse conhecimento específico, ela realmente traga resultado para o seu entorno. O conhecimento por si só, dentro de uma linha muito profunda, às vezes não vai alcançar todo o potencial que se espera. Então, é preciso fazer com que esses conhecimentos aprofundados, eles sejam, digamos, tenham algum tipo de amálgama que faça com que isso tudo converse. Quando a gente pensa em desenvolvimento de software, eu até falei antes sobre isso aqui nas carreiras, esse contexto de user experience cada vez tem crescido mais. Por quê? Porque é um papel que justamente vai fazer com que cada uma das especialidades que existem dentro da construção de um desenvolvimento de um produto, ele cumpra a sua missão de atender a um negócio específico, a um cliente específico. E aí você precisa fazer essas pontas conversarem. E aí entra de novo a questão das relações humanas, né? Se as pessoas vão precisar conversar, e se esses conhecimentos específicos vão precisar se agrupar para alcançar um resultado, essa relação tem que ser bem conduzida, porque se ela não for conduzida, aí realmente a gente não vai alcançar o sucesso. Então, objetivamente, eu acho que é extremamente positivo, acho que a gente tem oportunidades de reescrever nossas carreiras ao longo dos anos, e cada vez mais vai ser comum as pessoas iniciarem uma nova profissão aos 50, aos 60, aos 70, por que não? Se a gente pensar que a gente vai ter 100 anos de vida, se você inicia uma carreira aos 70, você tem 30 anos para você efetivamente... É uma nova vida, né? 30 anos é um ciclo de vida, antigamente era um ciclo completo, né? De começo, meio e fim. É mais uma vida, né? Exatamente. Então, essa é a forma que eu enxergo. E tem que botar o cérebro para trabalhar, então, quanto antes, né? Que malhar o cérebro, né? Exatamente. Exatamente. O Flávio até fez uma brincadeira aqui nos comentários. A primeira pergunta a fazer é: você gostaria de ganhar 30 anos a mais de vida? O que mudaria, né, para você, né? Você quer isso mesmo, né? Porque dá trabalho para caramba ganhar 30 anos a mais de vida, né? Mas e entra muito... Pode falar, pode completar. Não, entra muito também num ponto que a Alê trouxe, né, no início, que é essa questão da saúde mental. A gente conseguir se adaptar a esse novo cenário é muito importante para que a gente consiga administrar a nossa questão de saúde mental, né? A gente administrar as frustrações e conseguir conviver com essa necessidade de uma forma que seja extremamente produtiva. Que é positivo, é. Como é que a gente vai lidar com isso é outra história. Não, e pegando o gancho da Alê, que ela falou, né? Vamos colocar o cérebro para funcionar. Eu tenho como exemplo Fernanda Montenegro, 92 anos, e a mulher, ela tem uma vitalidade. Você não diz que a mulher tem 92 anos. Por quê? Porque ela não para. Você vê as entrevistas, ela está lendo, ela está estudando, entendeu? Ela está fazendo de tudo para deixar o cérebro em funcionamento, entendeu? E ela continuar sendo produtiva. A mulher vai viver mais de 100 anos, eu acredito, entendeu? Da forma que ela está ali, na ativa, ela passa fácil de 100 anos. Então, é isso mesmo. Bacana. Perfeito. Bom, vamos lá. Tem mais outra pergunta aqui. Como as empresas podem iniciar um programa de longevidade na empresa? Como incentivar os colaboradores mais jovens com esse pensamento no futuro? Quer ir nessa, Robson? TOTUS deve estar fervendo. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, o que a gente percebe é que, assim, primeiro, é importante a gente perceber, e a gente tem falado muito em diversidade, né, que construir times que tenham cada vez mais diversidade, e a diversidade também tem um contexto no cenário de longevidade, é algo muito importante para você cumprir alcançar todas as camadas e cumprir todos os objetivos, né, que você tenha na empresa. Então, a primeira coisa é perceber a importância de ter essa diversidade. E aos poucos, e mostrando dentro da organização
qual que é o resultado, né, que isso está trazendo. Muitas vezes, uma grande dificuldade que a gente percebe dentro do contexto de recursos humanos, de relações humanas, é como é que eu tangibilizo isso? Então, como é que a gente pode mostrar que todo esse contexto e essas vastas experiências, elas podem trabalhar tanto uma questão de, muitas vezes, você ser ágil numa entrega para atender a velocidade do mundo atual, quanto você ser profundo para realmente alcançar os resultados que estão trabalhando. Então, perceber que isso é algo que faz parte de um processo de construção de melhores resultados é algo extremamente importante. E, a partir daí, me parece que é utilizar os exemplos cotidianos que isso vai fortalecendo, né, que esse investimento tem que ser realmente cada vez mais trabalhado. Isso sempre alocado realmente a você disponibilizar a forma das pessoas se reconstruírem, né, e trabalharem todo esse conhecimento. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo da conversa, não é isso, Ale? Isso aí. Eu diria, para complementar, Robson, as empresas que estão me colocando aqui no papel de consultoria, que é é minha vida, né? O que a gente faz normalmente é encorajar que as empresas que ainda não têm programas de longevidade comecem com um programa de conversas. Comecem com rodas de conversas sobre o assunto, aportando. Por exemplo, o livro da Linda Gratton, que aparece ali no vídeo, é uma dica que eu dou para vocês incrível. Então, assim, entender as pesquisas, o que está acontecendo, e abrir conversas, e falar, deixar com que as pessoas falem, principalmente se a sua empresa tem todas as gerações acontecendo ao mesmo tempo, em cargos diferentes, propor grupos diversos, né, conforme o Robson falou, no sentido de idade, porque aí ele falou em outro contexto de diversidade, né, mas que as pessoas possam se falar, iniciar com rodas de conversa e permitir que as pessoas expressem. É incrível quando a gente bota junto, e o vídeo mostra isso claramente, uma menina de 20 anos, uma pessoa de meia idade, que a pessoa que está com o mindset dos 3 estágios, e uma menina e um menino, um rapaz que não estão com o mindset de 3 estágios mais. Buga! É uma conversa, buga no bom sentido, é uma conversa muito provocadora, muito bacana. Então, eu sugiro às empresas que desejam começar, que comecem com rodas de conversas. E é importante, né, Ale, nessa linha que você comentou, essa mediação, porque as conversas vão permitir que isso aflorem, e aí é preciso que se trabalhe isso no contexto realmente de levar a uma convergência, né, de raciocínio. Então, eu considero que esse modelo que você colocou é bem importante mesmo, porque vai trazer essa percepção do valor de cada um dentro de um processo de construção. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui que, inclusive, você acabou de responder, mas eu vou ler para vocês fazerem algum complemento, caso seja necessário. Será que as empresas estão encarando bem essa longevidade? A pirâmide etária realmente mostra que a população está ficando mais senil. Porém, com o mundo mais dinâmico, nem todos têm paciência para trabalhar com as pessoas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de aprender. Como levar essa ideia para dentro das empresas? Isso aí, a gente vai ter uma curva, inevitavelmente, tá, gente? Talvez não seja tão rápido, mas assim, eu tenho certeza absoluta, por todos os estudos que eu venho acompanhando, por conta disso que eu falei, as pessoas mais velhas vão ter um Learning Agility muito preparado. Não agora. O que está acontecendo agora? A tal da cisão que eu falo para vocês. Quem é mais velho agora viveu num outro mundo, literalmente. Viveu num mundo de 3 estágios e não está acostumado, o cérebro não está acostumado. A gente vê muita gente correndo atrás. Pessoas que não são nativos digitais fazendo toda uma malhação de cérebro para que isso possa acontecer. O que eu acho que vai acontecer é que essa convivência vai ficar um pouco mais orgânica e um pouco mais balanceada, porque as pessoas mais longevas, mais velhas, estarão em condições cognitivas muito mais bem trabalhadas do que nós estamos hoje. De verdade, elas vão, né? A gente tem uma neurocientista, vocês vão vê-la falando no próximo vídeo aqui no grupo, que trabalha faz um trabalho específico no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo com pessoas com Alzheimer e que tem, obviamente, dificuldade, né? Essas, sim,
perderam a chance de fazer a agilidade do cérebro voltar. E ela estuda muito isso, né? E ela fala perfeitamente, gente, daqui a pouco acabou. Né, as pessoas mais velhas estarão aqui junto com a gente, respondendo na mesma velocidade. Não tem essa. Se o seu cérebro ele não fica menos elástico com o tempo, é engraçado, né? A gente fica, claro, a gente tem limitações físicas, não cerebrais. É diferente. E Ali, só para complementar nessa linha de raciocínio que você está trazendo, e indo bem no contexto de o que as empresas podem fazer, acho que é muito importante as empresas proverem formas de desenvolvimento das pessoas que esteja lastreado com a capacidade ou a melhor abordagem de cada né, de cada perfil. Esse contexto que a gente traz do edutainment, né, de fazer com que a gente faça com que a pessoa aprenda se divertindo e que isso seja contextualizado a um cenário de repente, uma pessoa da geração Z, o melhor caminho de aprendizado é por essa linha, já uma pessoa da geração Y é por essa linha. E, então, soluções, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui, que provêem essa capacidade de adaptação, são uma forma muito inteligente da empresa realmente direcionar mecanismos, né, para colocar na mão das pessoas essa capacidade de adaptação. Concordo, super. Perfeito. Bora lá. Acabaram suas perguntas, está interessante. Vamos continuar. Bora lá. É muito bom, é muito aí, bom. Pessoal, pelas perguntas, né? Vamos agora para o nosso próximo bloco. A gente falou de longe, né, Ali? Vamos falar agora aí desse contexto de soft skills e como é que a gente pode aproveitar todo esse contexto. Bacana, Robson. Então, vamos lá. A gente agora, eu queria abordar com vocês a diferença notória e sabida, mas a gente vai aprofundar um pouquinho. A diferença de hard skills e soft skills, por que elas são tão importantes nesse momento atual e a questão da saúde mental. Então, eu queria que vocês soltassem, por favor, o meu vídeo número 2, com a doutora Marina von Zuben, que é a neurocientista que eu citei previamente. Até hoje, ainda se acredita que a capacidade intelectual das pessoas, a nossa inteligência, é o que vai definir o nosso sucesso, seja sucesso profissional ou sucesso nas nossas relações, né, ou alcançar os nossos objetivos e metas pessoais. E aí, por que será então que geralmente não são os melhores alunos da sala aqueles que ocupam os melhores cargos quando adultos? Quais são então os outros fatores que interferem quando alguém, por exemplo, tem um alto QI, mas não se dá tão bem profissionalmente? Era aquele sujeito que a gente buscava ficar amigo para poder absorver dali ou de alguma maneira aprender as coisas que a gente tinha para aprender na escola. E essa pessoa nem sempre vai ser aquela que de fato vai ter uma posição profissional de destaque ou que vai ter uma carreira apoteótica ao longo da vida. O que será que define então? Quais são as diferenças que vão existir entre essas pessoas e que podem de fato determinar sucesso nos vários ambientes da vida dessa pessoa? Então, cabe aqui a gente fazer uma pequena passagem sobre essa ideia do que é inteligência. Então, né? Quando a gente fala em capacidade intelectual, né, capacidade de agir razoavelmente, né, ou seja, usando a razão, a nossa capacidade de cálculo, de se orientar no espaço, de seguir um mapa, de memorizar coisas, de aprender coisas novas ou de planejar uma ação futura, seja num curto, no médio ou no longo prazo, todas essas nossas habilidades são chamadas funções cognitivas. E o desempenho que a gente tem em cada uma dessas áreas compõe o que a gente vai chamar então de inteligência. Né? Então, inteligência é, na verdade, alguma coisa que é uma salada de capacidades menores, né? Não no sentido de pouco importantes, mas porque ela é um conceito mais amplo. E aí, existem áreas cerebrais relacionadas com essa capacidade intelectual e com cada uma dessas funções cognitivas que nós estamos falando. Né? Então, o nosso cérebro, primeiro, antes de qualquer coisa, ele aprende e até se organiza, se constrói a partir das experiências que as pessoas têm ao longo da vida. Primeiro, esse cérebro é capaz de absorver informações do ambiente,
através dos nossos órgãos dos sentidos. Então, a gente enxerga coisas, ouve coisas, enfim, percebe coisas com quase todas as partes do nosso corpo. E aí a gente vai compondo ideias e conceitos a respeito disso. E essas informações vão sendo conjugadas e associadas para construir informações ainda mais complexas e abstratas. E a gente vai conseguir dar, então, um senso de coerência e coesão para esse mundo em que a gente vive. Então, inteligência diz respeito a essa capacidade. As áreas cerebrais que estão associadas com essa tal inteligência, nessa capacidade intelectual, são áreas corticais, principalmente, né? Então, as estruturas que estão em volta do nosso cérebro, né? As áreas mais externas do nosso cérebro é que estão associadas com essa nossa capacidade intelectual. Quando a gente vai falar de inteligência emocional, a gente passa a falar de outras, não só de outras áreas cerebrais, mas de capacidades que não são especificamente relacionadas com a nossa capacidade de resolver problemas ou de tomar decisões, né? Ninguém relaciona a gestão das próprias emoções com a nossa capacidade de solucionar coisas, embora elas tenham uma função muito importante nesse momento também. Muito bacana, doutora Marina arrasando sempre aqui conosco. Gente, na verdade o que eu gostaria de trazer para vocês, a partir do que a doutora Marina nos colocou tão brilhantemente, é que as nossas capacidades socioemocionais, elas na verdade são um divisor de águas hoje em dia, na proposta de carreira, de verdade, né? Tem pesquisas que mostram que os CEOs de grandes empresas no mundo inteiro, eles não seguiram a carreira que, primeiramente, eles se propuseram, foram formados, né? Então, assim, qual é a diferença entre eu me preparar no que diz respeito às hard skills, ou seja, entender tudo que é técnico necessário para eu desempenhar uma função, e eu chegar nas habilidades socioemocionais para fazer isso. O que as pesquisas mostram é que os grandes líderes, eles são excelentes nas habilidades socioemocionais. Eles têm a capacidade, na verdade, eles têm uma série de capacidades que estão ancoradas primeiramente na inteligência emocional, mas que se desdobram em uma série de outras capacidades, como, por exemplo, algumas que nós vamos falar hoje, tá? Construção de redes, liderança inspiradora, ou seja, capacidade de influenciar. Isso tudo são capacidades, skills, que são apelidados como soft, porque são capacidades humanas, literalmente, que podem ser desenvolvidas, e que várias pessoas conseguem fazer isso ao longo da vida, né? Então, todas as capacidades políticas, as capacidades de relacionamento, a capacidade de solucionar conflitos. Então, as pessoas que de fato vão desempenhar de verdade funções mais significativas, a gente pode dizer, eu não sei se eu posso falar isso, porque nós somos todos muito significativos, né? Mas, enfim, que vão ganhar lá as estrelinhas e vão subir o degrau das promoções. De fato, são as pessoas que conseguem transitar nesse mundo da inteligência emocional, que se desdobra em uma série de coisas, né? A gente vê também por pesquisas que o QI das pessoas está aumentando. Isso é muito bacana da gente, é uma boa reflexão. Por quê? Se você pegar uma criança lá atrás que tinha uma demanda rural, né, no mundo lá atrás, antes do mundo industrializado, quais são as capacidades que aquela criança tinha que desenvolver naquela época para poder estar habilitada a uma vida social, né? Eram capacidades que o mundo rural exigia. Ela estava lá, ela não precisava fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela podia fazer uma coisa devagarinho, outra coisa devagarinho, ela podia ser especializada, boa em alguma coisa específica ao longo da vida dela inteira, porque ela ia ter companheiros que iam fazer coisas diferentes. Já hoje,
a gente percebe que as crianças estão sendo demandadas de outra forma completamente diferente. Elas já nascem envolvidas com tecnologia, já nascem envolvidas com essa questão do mundo que não para, do mundo que muda rapidamente, e elas já estão começando a ser desafiadas nisso. O que as pesquisas mostram, então? Elas estão exercitando esse cérebro, literalmente. Por isso eu digo que daqui a pouco os velhos não serão os velhos da forma que nós conhecemos hoje. Eles se relacionarão completamente diferente, porque são essas as crianças que vão envelhecer com outro nível de atividade cerebral. Bom, ok. Estão ficando mais inteligentes no QI. Isso não significa que elas estão ficando mais inteligentes emocionalmente, gente. Inclusive, a gente tem outras tantas pesquisas que mostram, e aí eu queria entrar no mundo, nesse mundo que nos ressente, nesse mundo que nos traz muita preocupação, que é o mundo da saúde mental. Não é novidade que o trabalho traz questões de saúde mental há muitos anos para a humanidade. Esse discurso, hoje em dia, as pessoas estão ficando doentes por causa do trabalho. Eu não sei se eu concordo muito com isso. As pessoas estão ficando doentes porque o mundo todo está nos exigindo uma resiliência e a tal da aprendizagem muito rápida, talvez numa velocidade que nós não tenhamos capacidade de acompanhar, mas a gente vai falar disso um pouquinho depois. A questão é que a inteligência emocional, quando a gente associa a essa questão da saúde mental, ela está muito ligada à capacidade das pessoas dizerem não. A palavra não, hoje, ela é muito importante no contexto que nós estamos vivendo. Eu vou falar do contexto profissional, porque aqui estamos envolvidos com isso, mas tomem as minhas palavras para qualquer contexto, mesmo o contexto social e o contexto familiar, tá? A questão é que, assim, a gente vive num mundo que não sabe dizer não. A gente não sabe dizer não para a quantidade de interação com a tela. A gente não sabe dizer não para a quantidade de horas que a gente trabalha por dia em home office. A gente não sabe dizer não para o nosso gestor que está nos exigindo qualquer coisa específica e que aí eu vou me envolver de uma maneira que eu vou comprometer a minha vida pessoal e toda a minha vida que eu estou precisando dar atenção. A gente não sabe dizer não para parar e cuidar da nossa saúde física. A gente não sabe dizer não para parar e cuidar da nossa saúde mental e espiritual. Então, eu gostaria de trazer esse componente. A gente tem todo um movimento aqui, muito mais coisa para falar em relação à questão da saúde mental relacionada à saúde da inteligência emocional. Mas eu queria colocar essa trava aqui para ouvir um pouquinho o Robson, porque a capacidade de dizer não das pessoas no mundo todo, isso não é um privilégio nosso, né? Está nos fazendo adoecer. Queria te ouvir um pouquinho, Robson. Claro, Ali. Antes até de falar sobre isso, assim, ouvir a doutora Marina, né, citar os temas que ela trouxe e te ouvir, me faz perceber assim, o quão importante é a gente se preocupar com esse tema, é um tema muito rico, muito crítico, e o quanto é importante fazer isso também com um embasamento teórico, né, muito bem realizado para que a gente alcance realmente os resultados de uma maneira confiável, né? Então, me trouxe na mente isso. Bom, eu acho importante, tentando cruzar com essa informação que você está trazendo para a gente, aquela questão, né? Quantos de nós aqui já não se depararam com aquela máxima, né? Que as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas e demitidas por seu comportamento. Eu já me deparei com isso algumas vezes e vejo que tem um fundamento muito grande aí nessa afirmação, né? Mas por que isso acontece? Eu não sou aí um especialista na área, né? A doutora Marina, a Alê, né? Toda a turma aí da BMI, da Bossa, realmente tem todo um embasamento para isso, mas me parece que é coerente dizer que a gente é doutrinado, desde muito cedo, a desenvolver as nossas competências técnicas, né? As nossas hard skills. A gente é direcionado a aprender a falar, a aprender a andar, praticar algum esporte, aprende a escrever, matemática. Mas quando a gente fala realmente de gerenciar as nossas emoções,
ou qual que seria a melhor forma de impactar as pessoas com o nosso ponto de vista, né? E mais ainda, sobre a importância de ter uma escuta ativa, ou quais que seriam os impactos de você não se preocupar em realizar uma comunicação não violenta, isso acaba não sendo explorado com tamanho volume, né, com tamanha importância quando é das hard skills. E, além disso, como que a gente aprende isso? Né? Muitas vezes na prática. Agora, será que no dia a dia, na prática, a gente está realmente atento, a gente está com o nosso ouvido realmente aberto, né, para os reflexos dessas atitudes, dos comportamentos e dos impactos que isso tem nos nossos ciclos, né, de relacionamento? Obviamente, assim, a gente sabe que conflito faz parte do desenvolvimento humano, né, mas esses conflitos têm que efetivamente trazer desenvolvimento. Se a gente não observar se eles estão trazendo ou não, ou se a gente acabar não adaptando um comportamento que está gerando conflito, mas sem obter resultado prático, me parece que não é algo minimamente razoável, né, da gente estar praticando. Então, a gente começa aqui a direcionar um pouco em cima dessa problemática. Quais que são os caminhos, né? Quais que são as soluções para a gente realmente direcionar esse tema? Mas antes da gente avançar, né, ali nessa questão, vamos mais uma vez aqui cortar aqui esse bloco, né, e chamar o Del aí para ver se a gente tem mais alguma pergunta aí dentro desse contexto agora de soft skills e toda essa complexidade. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não, por enquanto não. Então, por enquanto a galera não está com dúvida, não. Pode seguir adiante. Se tiver alguma, a gente volta depois, então. Bacana. Perfeito. Então, vamos dar uma seguida aqui no nosso cronograma, que já está ficando apertado. A gente fala em Robson. Vamos falar agora de RH estratégico, né, Ali? Isso aí. Bom, gente, então, caminhando nessa conversa, né, que a gente puxou um pouco do fio da soft skill, que talvez seja a soft skill mais básica, eu não diria que é a mais importante, mas ela é a mais abrangente, que é a inteligência emocional. Ela inicia um fio condutor de outras habilidades e capacidades socioemocionais muito importantes, e ela está muito ligada à nossa maturidade. E a tal da capacidade de dizer não que eu falei para vocês, ela também faz parte dessa saúde emocional da nossa vida, né? Então, assim, eu dei um exemplo muito específico e a gente vai continuar falando. E, na verdade, eu separei aqui 3 soft skills que nós aqui no grupo consideramos que são soft skills estratégicas para o momento que nós estamos passando, tá? E vou falar um pouquinho sobre elas com vocês. A primeira delas é a capacidade de construção de redes poderosas. Se vocês verem aí dentro do seu capital humano, da empresa de vocês, se vocês começarem a identificar pessoas que são capazes de fazer isso, segurem essas pessoas, ou essa pessoa. Vocês têm ouro na mão. As nossas organizações, elas são formadas por uma série de coisas muito concretas, né? Nós temos uma marca, nós temos estatutos, nós temos políticas, nós temos organogramas, nós temos uma série de coisas. Modos de funcionar, ferramentas, uma série de coisas, hierarquias. Mas, na verdade, nós somos todos seres humanos. E quando a gente percebe como a teia dos seres humanos se relaciona, a questão do relacionamento, ela toma uma proporção dentro de como essa empresa se organiza extremamente importante. E aí, a gente começa a falar de política. Política é uma palavra muito maltratadinha hoje, gente. Infelizmente, a gente vive um momento muito complicado do mundo em relação à política, mas o ser humano que sabe fazer política nada mais é que o ser humano que sabe estabelecer conexões e transitar de uma maneira orgânica, de forma que ele consiga acumular pessoas perto dele, construir redes para um bem maior, para um objetivo maior. Eu gosto de dar um exemplo. Hoje a gente vive uma dificuldade grande nas interações, porque estamos quase todos em home office, né? Estou aqui no meu quarto. Estamos quase todos aqui em home office, trabalhando muito, mas estamos em home office.
E aí a gente esbarra no seguinte: a gente tem gestores que precisam estar junto fisicamente dos outros para poder exercer esse papel político, e aí eu dou o exemplo de um time de futebol, por exemplo, né? O treinador, o líder do time de futebol, se não tiver comandando os treinos físicos do time de futebol, como é que ele vai elaborar toda aquela questão de tática, de jogo? É claro, a gente pode fazer várias simulações, coisas em home office, mas o time de futebol precisa jogar, né, gente? Então, esse é um momento específico que precisa ser reconhecido, que a interação física ela precisa existir para que esse gestor possa exercer a capacidade política dele, né? Mas uma pessoa, um desenvolvedor de software, por exemplo, né? Ele pode perfeitamente exercer a capacidade política dele, se ele lidera uma equipe, um squad, por exemplo, à distância, né? Então, quais são, na verdade, quais são as escolhas que um gestor tem que fazer para ser um bom político, na origem da palavra, e construir redes que, de fato, funcionem para que ele cumpra objetivos maiores, para que essas redes, gente, elas podem acontecer no âmbito familiar, no âmbito social, na sua casa, na sua família na hora do jantar. A gente exerce o dom da política, do convencimento a todo momento. E no trabalho não é diferente. A gente só precisa entender qual é a melhor forma de fazer isso, e essa capacidade ela pode ser muito bem desenvolvida, e ela é uma capacidade estratégica hoje em dia, né? Então, fazer esse exercício de construção de rede para um bem maior é absolutamente... eu acho que é fundamental. Só para terminar minha fala, para ouvir um pouco os comentários do Robson aqui comigo, quando a gente fala de líderes, se a gente aumenta um pouco o nível, né, e começa a falar, o nível hierárquico que eu quero dizer, né, e falar daqueles líderes que precisam propor, trazer propósitos inspiradores para a equipe, a gente está falando da mesma coisa. A pessoa que inspira o outro, ela é uma pessoa com capacidade de construção de redes e capacidade de influenciar pessoas, né? Então, eu diria que a primeira capacidade fundamental hoje, estratégica, é realmente a capacidade de construção de redes de valor. Queria te ouvir nessa primeira, Robson. Não, perfeito, Ale, concordo muito. A gente falou, né, no início da apresentação, que a gente tinha algumas dúvidas, né, sobre quais serão as profissões do futuro, quais caminhos que a gente vai estar direcionando, os modelos de trabalho, mas a gente tinha uma certeza que era a questão da importância da capacidade de engajar as pessoas em torno de uma ideia, né, que é justamente esse contexto realmente de criar essas redes e fazer com que as pessoas gerem, né, ação em cima desse entorno. A gente está falando muito nesse contexto dos motivadores, das soft skills, e a gente começa aqui a caminhar para o finalzinho da nossa conversa. Eu acho que o importante é a gente começar agora a apontar um pouquinho de quais são as soluções, né? Quais são os caminhos, quais são os meios da gente direcionar todo essa potencialidade para as pessoas. Respondendo a pergunta que foi feita lá atrás, né? Como é que as empresas podem organizar, né, ajudar essas pessoas a se desenvolverem? Acho que vale a pena você falar um pouquinho para a gente também, Ale, de como é que a gente pode realmente apoiar nessa construção dessas soft skills aí que são tão importantes. Bacana, vamos falar disso sim. Vou rapidamente só pontuar duas outras soft skills muito importantes, eu falei que eram 3, não vou ficar devendo, tá? Só para pontuar. Perfeito. Vou correr aqui com elas, tá? A segunda delas é a apropriação do ritmo contemporâneo. As empresas, principalmente as empresas que existem há muito tempo, elas são empresas que criam culturas estáveis, elas cristalizam o seu modus operandi, né? E já é sabido que o nosso cérebro não gosta de mudanças. A gente pode fazer com que ele se exercite e fique mais confortável com mudanças, mas ele, a princípio, prefere a estabilidade. É assim que a gente vive como seres humanos. A gente não quer perigo,
né? E qualquer coisa que nos tire da estabilidade. Mas a gente pode exercitar isso. A questão é que é o seguinte, a outra habilidade que vocês têm que prestar muita atenção é o quanto vocês conseguem acompanhar, ou as pessoas da sua organização conseguem acompanhar a velocidade do mundo contemporâneo. Quem tem a habilidade de gerir complexidade, e complexidade, gente, é diferente de complicado, tá? Os problemas complicados são problemas que a minha cognição consegue resolver com um pouquinho mais de tempo. Os problemas complexos são aqueles, como, por exemplo, a pandemia. A gente para e a gente fala, eu me ferrei, não tem solução, o mundo não tem solução. Esses são os complexos. E com a velocidade do mundo hoje, a complexidade, ela é a tônica do momento. Então, se vocês têm pessoas na organização de vocês que são capazes de não congelar diante da complexidade e conseguem sair do outro lado de alguma maneira, segurem essas pessoas. Tinha bastante coisa para falar, mas eu já vou para a terceira rapidamente, que são as relações humanas que fluem. Quando a gente junta essas duas primeiras e a gente consegue ter um líder, ou um profissional, ou uma pessoa que consegue navegar com inteligência emocional diante dessa complexidade toda e não perde a cabeça e que consegue fluir diante das relações, a gente também está na frente de uma mosca branca. Essa pessoa que consegue costurar de forma delicada e fluir diante da cultura de qualquer empresa é uma pessoa que tem uma habilidade muito importante, tá? Então, para aterrissar isso tudo, eu queria falar para vocês assim, muitas pessoas me perguntam, Ale, mas aprende isso, né? Dá para aprender esses negócios que você está falando? E eu quero dizer que sim. O Robson falou em edutainment, né? O que acontece? Quando a gente está falando de habilidades socioemocionais ou sociocomportamentais, como vocês preferirem chamar, a gente precisa criar vínculos emocionais, literalmente, com a aprendizagem. Aprender é sentir. E aí eu digo que aprender é sentir em qualquer nível, tá? No nível das hard skills, das habilidades técnicas, quanto nas soft skills, né? E quando você se conecta com o seu aprendizado, você cria experiências que você não vai esquecer, você se conecta com memórias, né? Memórias emocionais que você teve naquele momento. E isso produz dentro de você uma âncora que você vai retornar cada vez, são âncoras gatilho, vamos dizer assim, que você vai retornar cada vez que você vivenciar situações que você precise pensar essa experiência anterior, né? Então, quando você está refletindo, quando a gente começa, a gente tem vários níveis, né, de objetos de aprendizagem para poder desenvolver essas capacidades. E a gente obedece uma metodologia aqui no nosso quintalzinho, na nossa empresa, para que a gente possa desenvolver isso. É uma metodologia chamada Impact, é uma coisa muito, enfim, é complexa, mas eu vou falar rapidamente qual é o começo, o meio e fim do que a gente desenvolve. A gente começa com objetos que criam um insight, ou seja, eles mostram para vocês que vocês têm alguma conexão com aquilo vai mexer de alguma maneira na sua vida. Então, dando um exemplo, a gente tem uma trilha que ajuda as pessoas a desenvolverem a capacidade de se adaptar mais, né? O objeto de insight que a gente mandou para as pessoas um vídeo que faz elas refletirem literalmente se elas conseguem cozinhar alguma coisa com um objeto que elas não têm em casa. E aí a gente começa a trazer todo um insight, tipo, não sei se eu consigo, será que eu consigo? Alguns se amedrontam, outros não se amedrontam. Então, a gente primeiro cria uma conexão de insight, depois a gente vai para um bloco de motivação. Então, vários objetos são objetos que te motivam, que te colocam para cima, mostram o quanto você pode desenvolver aquilo. Depois a gente tem um momento que é um momento de prática,
e o momento de prática é antes da expansão de consciência, da aprendizagem mesmo, é aquela prática onde você percebe quais são as suas limitações. Então, a gente põe a pessoa para praticar um pouco e entender que eu não sei isso direito. Aí sim a pessoa fica preparada para receber conteúdo e começar a expandir a consciência, aí pode vir conteúdo técnico, pode vir conteúdo, enfim, de expansão de consciência. Depois a gente conecta realmente com o mundo e depois a gente prepara essa pessoa para transferir esse conhecimento para outra. Quem acompanhou o que eu falei agora vai poder perceber que eu formei a palavra impact. Então, essa é a nossa metodologia. Eu falei de uma forma muito superficial aqui, gente, mas isso tudo para falar para vocês que a gente desenvolveu aqui uma ferramenta, né, para que a gente possa, de verdade, deixar disponível, de uma maneira extremamente democrática, o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais com o edutainment. Eu acho que a melhor forma, Robson, não sei se você quer falar um pouquinho antes de eu começar a demonstrar a ferramenta em si, mas eu queria tangibilizar para as pessoas. A gente falou, eu quero mostrar um pouco para as pessoas como é que é isso na prática, né? Como é que se desenvolve esse trem aqui na prática. Eu queria te ouvir um pouquinho e depois a gente entra para demonstrar. Não, perfeito, olha, acho que a gente chegou aí na parte que eu considero a mais importante, né? Dado que a gente concluiu qual que é a problemática que a gente está envolvido, né? Como resolvê-la. Então, vamos lá, vamos para a demonstração, acho que é o melhor caminho mesmo. Então, coloca a minha tela, por favor, com o nosso Blast, querido. Então, vamos lá, já estou aqui no Blast. Gente, isso daqui é um aplicativo de Learning Streaming. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui jornadas de aprendizagem extremamente orgânicas, que qualquer usuário pode entrar e consumir como qualquer plataforma de streaming. Então, eu tenho aqui maratonas, por exemplo. Minha internet está um pouquinho lentinha, mas a gente vai conseguir. A gente tem uma série de maratonas aqui, tem algumas subindo agora, novas. A gente vai entrar com uma maratona do Nelson Mota. Aqui eu vou mostrar o Luiz Felipe Pondé, algumas pessoas conhecem o Pondé. E aqui vocês podem maratonar. O vídeo da doutora Marina que vocês assistiram é um pedacinho da maratona de inteligência emocional, um pequeno pedaço dessa maratona aqui de inteligência emocional. Ela tem 5 capítulos, a doutora Marina vai explorando com vocês esses títulos, olha, o papel das emoções nas nossas vidas, o que é inteligência emocional, a gente assistiu a um pedacinho desse vídeo aqui. A nossa capacidade intelectual versus a nossa capacidade emocional, as 5 habilidades para desenvolver a inteligência emocional, a neuroanatomia e as nossas emoções. Então, estudar a inteligência emocional maratonando é um barato. Uma outra coisa que a gente tem aqui, olha, são alguns gurus que vocês devem conhecer da internet. Esse pessoal, eles fazem conteúdos exclusivos para a gente. Os conteúdos que estão aqui não estão na internet. Então, a gente tem o grupo Embrulha para Viagem, para quem não conhece, é um grupo de humor, e eles desenvolveram, então, enfim, aqui a gente está continuamente fazendo upload dos vídeos, momentos muito engraçados falando de soft skills. Então, falando do líder inspirador, falando de curiosidade e a descoberta do novo, falando de colaboração. Esses personagens que estão aqui são personagens que estão no canal deles na internet. É um barato, gente, é uma delícia. E o que acontece aqui nesses vídeos, é claro, a gente pode... Ale, a gente tem vários níveis de aprofundamento, né? A gente tem vídeos que são vídeos que nos colocam no topo da pirâmide da reflexão, né? A gente começa a ter uma cascata de reflexão. A gente tem o Eduardo Bueno com conteúdos um pouco mais densos. Para quem não conhece, o Eduardo Bueno é um jornalista que tem especialização em História do Brasil. Ele fala de História do Brasil de uma forma extremamente descontraída, contando caos. E o bacana é que ele mostra grandes personagens da nossa história e as habilidades que eles tiveram que ter bem desenvolvidas para desempenhar o papel que eles desempenharam. O Eduardo Bueno fala uma coisa que eu acho um barato. Ele fala, povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Ele fez questão de finalizar os vídeos aqui do nosso Blast com isso, e eu acho que isso é uma super verdade, eu acho que ele tem toda a razão.
Então, assim, começando a falar de edutainment, né? Aprender é sentir. Quando a gente aprende de uma forma absolutamente descontraída, então aqui a gente tem entretenimento na veia, aqui a gente tem também nas maratonas, mas a gente vai para um perfil um pouquinho mais técnico. Vocês vejam que a gente vai percorrendo os perfis, as pessoas têm preferências comportamentais, né? Eu prefiro ver os vídeos com o especialista, eu prefiro ouvir o Eduardo Bueno falando de coisas, né? Eu prefiro um curso muito cabeçudo, eu sou aquela pessoa que eu gosto de profundidade. Beleza, a gente chamou de Subindo o Everest. Aqui a gente tem diversas trilhas, essas trilhas vão sendo alimentadas, né, nessa plataforma. Essas trilhas, elas têm um mapa extremamente complexo aqui, cada capítulo desses tem uma quantidade bem grande de objetos, e você tem vídeos, tem reflexões, tem uma série de coisas aqui dentro, você vai evoluindo, tem 2, 3, 4 horas de aprendizagem aqui, só que em microlearning, você pode fazer, sei lá, 2 minutos por dia, se você quiser, não precisa se atolar aqui nesse negócio. Mas, de qualquer maneira, é um jeito um pouco mais cabeçudo. De qualquer forma, a gente tem também, olha, as nossas lives, olha que barato. A gente traz uma galera muito bacana, conhecida, para falar desses assuntos que a gente está falando com vocês. A gente traz isso com um mediador. Essas lives aqui especificamente serão apresentadas. Dirapaz vai ter essa que vem, hein, gente? Depois, quem quiser, eu vou mandar o link para vocês se inscreverem. É totalmente de graça. A gente tem essa plataforma também para vocês conhecerem gratuitamente, não precisa ter compromisso com nada. Mas vocês conhecendo, vocês vão poder ter acesso a todo esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês, tanto das maratonas. Além disso, a gente tem aqui um conteúdo bastante extenso de artigos, né? Os conteúdos mais tradicionais, vamos dizer assim. Nós temos podcasts de uma série de assuntos super bacanudos, e é uma plataforma literalmente que vai sendo alimentada mês a mês com novos conteúdos. Pode voltar aqui para a tela, por favor, que eu quero olhar todo mundo. Pode tirar o blast, pode seguir. Então, é uma plataforma com esse jeito, né, de aprender com edutainment, com pessoas que vão envolver, né, e que vão trazer de verdade, aportar de verdade conteúdo e criar esse vínculo emocional com o desenvolvimento humano. E aí, a partir daí, fica muito fácil abrir rodas de discussão, enfim, aquele café, né? Aquela coisa que a gente hoje em dia, quando entra na reunião, consegue entrar um pouquinho antes, bate aquele papo, consegue ficar um pouquinho depois, bate aquele papo, consegue desenvolver realmente e fazer reflexões muito profundas e exercitar muita coisa. Vai lá, Robson. Não, perfeito, Ale. A gente falou ao longo da nossa conversa sobre a importância, né, de ter profundidade nesses temas, de ter respaldo, e a importância de ter adaptação, né? Você mostrou aqui o desenvolvimento, né, a construção desse desenvolvimento de soft skills que vão direcionar a abordagem de cada um que gosta de ouvir. Se a pessoa gosta de ouvir um podcast, vai ter um podcast para ela ouvir. Se ela gosta de assistir a uma coisa mais densa, ele vai entrar no Subindo Everest e vai assistir. E todas as atividades desenvolvidas com, né, a gente viu aqui a doutora Marina Van Zumbi falando sobre um tema com extrema profundidade, mas com extrema leveza, né, que é realmente praticando esse contexto do edutainment. Só reforçar que acho que nada melhor do que para a gente realmente ver o valor das coisas e ver se faz sentido testar. Então, você já mencionou sobre isso, só pesquisar aí no Google, procura lá Blast, TOTUS, vocês vão ser direcionados para um site onde vocês podem fazer degustação, né, desse produto, sem nenhum custo, nada nesse sentido. Então, olhem, porque realmente vai agregar muito valor aí para as empresas de vocês. Como eu disse, a nossa perspectiva como TOTUS, como empresa que apoia o Brasil que faz, é realmente prover soluções que gerem, né, o sucesso das empresas do Brasil, das empresas que usam os nossos produtos. Então, nada melhor do que investir em desenvolvimento de pessoas, né, que é a nossa missão aí como profissionais, né, vinculados à função de relações humanas aí do nosso delicioso RH.
Acho que era isso, né, Ale, que a gente tinha para demonstrar por hoje. Tinha muito mais coisa para a gente falar, mas para a gente se ater aqui à nossa pauta, né, de 1h30 aí, cumprir bem os nossos horários. Del, tem mais algum ponto aí, alguma pergunta que você queira trazer aqui para a gente já encaminhar para o nosso final? Tenho 3 perguntas. Oi! Bora lá. Vamos lá. Como o RH pode avaliar essas soft skills no recrutamento para um match melhor com os valores da marca? Principalmente pensando que são soft skills agora para o trabalho / relacionamento remoto ou híbrido. Por exemplo, como a TOTOS faz isso, já que tem grande parte da equipe remota? Perfeito, Del. Eu acho que esse é uma pauta para uma outra... outra live. De mais 1h30, mas de forma bem objetiva, e a Ale vai ajudar a gente nisso, a gente tem, nesse mesmo contexto e com esse mesmo, digamos, conteúdo, né, esse mesmo cenário por trás, a nossa plataforma de assessment também. Então, todo esse conceito, ele é trabalhado num cenário de assessment desenvolvido para as soft skills direcionadas para aquilo que você considera o mais importante dentro da sua organização. Fala um pouquinho para a gente, Ale, desse assessment, de como a gente trabalha toda essa integração do Blast com o assessment dentro da plataforma do portfólio da TOTOS. Bacana. Bom, então vamos lá. A gente tem essa ferramenta de assessment, que não é uma ferramenta de assessment convencional, tá? Não são os assessments que vocês, RH, estão acostumados a aplicar. Esse assessment, ele mede a dominância de comportamento naquele momento das pessoas que estão sendo analisadas. Então, nós temos aquele estudo que eu mencionei, de 84 soft skills, a gente tem 14 assessments, depois a gente pode estender, quem quiser, pega o contato comigo para eu estender um pouco essa conversa, eu vou dar uma resumida. São assessments gamificados, e eles trabalham com gatilhos cerebrais, a gente vai trazendo perguntas e respostas, são pequenos quizzes e que as pessoas nem entendem como que isso acontece, mas a gente traz um storytelling, a gente traz uma história, um pano de fundo, que na verdade é uma história para entreter, para a pessoa poder passear por aquilo ali, e dentro dessas histórias, a gente constitui uma maneira de escrever com palavras e que associam ao dicionário léxicos e coisas comportamentais do cérebro. Isso é um estudo muito extenso, também não vou poder entrar aqui, mas que medem se você tem alta, média ou baixa dominância das capacidades socioemocionais que estão ligadas, literalmente, estão amalgamadas a comportamentos. Tá? Então, os comportamentos aparecem, a gente mede as dominâncias da pessoa e, obviamente, se você está fazendo uma equipe mais analítica, uma equipe mais fluida, uma equipe mais inovadora, a gente tem assessments que medem capacidades que vão desde capacidades de mais estabilidade a capacidades de cenários um pouco menos estáveis e mais empreendedores. A gente pode medir comportamentos em todos esses sentidos. É possível medir esses comportamentos. O que mais, Del? Bom, como podemos mapear e formar equipes de alta performance com foco maior na avaliação das habilidades socioemocionais dos colaboradores? Eu acho que, primeiro, que os gestores têm que ter muito na mão essa análise, ela não pode ser tão subjetiva assim, portanto, a gente tem ferramental para isso, né? É importante que isso seja aplicado, né? Mas essas avaliações, elas precisam acontecer e o gestor precisa entender exatamente os objetivos e qual é a mistura, o caldo, eu gosto de falar do caldo, né, de diversidade que ele precisa fazer para cumprir o objetivo dele. Quer falar um pouco sobre isso, Robson? Na prática, todo esse conceito, né, de desenvolvimento de pessoas, ele atrela, ele vincula, né, e esse caldo que você menciona, né, a várias soluções. Então, você fazer todo um processo de desenvolvimento das lideranças que seja realmente lastreado por toda essa metodologia, né, que a gente disponibiliza através dessa parceria com a BMI, com a Bossa, ajuda as lideranças a se prepararem para esse desafio. Quando você trabalha soluções de performance e metas, né, onde você vai fazer a avaliação do desempenho das pessoas, vinculada a um assessment, que foi a pesquisa anterior e que você consegue direcionar como é que está essa dominância.
e direcionando para uma plataforma onde as pessoas vão ter a condição de desenvolver essas habilidades socioemocionais da forma como a gente demonstrou aqui, acho que você fecha essa tríade aí de uma forma bem sustentável que vai alcançar os resultados esperados. É nessa metodologia, nessa abordagem que a gente acredita, né, nessa construção robusta de um ferramental para apoiar os processos aí desse RH estratégico. Legal. A gente vai passar do tempo, mas não tem problema. Quando o assunto tá bom, a gente vai. Então, vamos lá, mais uma pergunta. Vocês falaram de construir redes. Como as lideranças podem construí-las? O RH pode auxiliar os líderes nesse sentido? Desenvolver a capacidade de construção de redes, de influência e conectividade especificamente, essas são capacidades plenamente desenvolvíveis. A gente pode trabalhar isso de uma forma bem objetiva, tá? É importante que os líderes entendam o que significa isso e como eles podem exercitar essa boa política, essa boa prática política. E tem uma coisa que eu queria colocar nesse nosso tempero aqui. Ter também, o RH pode ajudar muito nisso, tá? Ter uma visão sistêmica do que a empresa quer atingir. As lideranças que não sobem um pouco de helicóptero esse olhar, olham um pouco com uma expansão de consciência, olham além, quais são os objetivos da minha empresa, como eu estou nesse contexto. Ter visão sistêmica ajuda muito na construção de redes, porque você sai um pouquinho do seu mundinho, do seu silo, você sobe o teu olhar e você começa a entender, então, quais são os recursos que você precisa buscar em outros lugares da sua própria organização para você chegar onde você quer ou para você ajudar a organização a chegar onde você quer. Então, estabelecer programas onde outras pessoas contam o que estão fazendo, ou contatos, ou encontros, o que quer que seja, de forma regular, é um bom começo para ativar mentalmente, o que um líder deve fazer para se conectar com um ou com o outro. Perfeito. Essa regularidade, né, Alexa, que você trouxe, que tem a ver com esse contexto de lifelong learning, né? E todo esse cenário de você realmente gerar um engajamento. E aí você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante, que é o devido entendimento do que é essa formação de redes. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém consegue construir nada sozinho. Você pode até, tem aquela máxima, né? Você pode até chegar mais rápido sozinho, mas você vai chegar mais longe se você tiver junto com outras pessoas. E acho que a nossa perspectiva é isso, né? É ir mais longe, é fazer além. Então, totalmente desenvolvível, se é que existe esse termo, e ferramentas totalmente aí disponíveis para apoiar o RH dentro dessa construção. Só para complementar, Robson, eu lembrei de um programa nosso que está dentro do Blast, né, que fala um pouco de colaboração, que mostra o entendimento de como nós, seres humanos, chegamos até aqui. É uma coisa bastante conhecida, né? A gente sabe que quando o homem deixou de ser nômade e começou a virar a sociedade virar tribal, nós continuamos a ter homens sozinhos, muito fortes, guerreiros, enfrentando tribos muito grandes e em confronto, enfim, essa coisa bélica humana existe desde sempre, mas os estudos mostram que esses aí ficaram em número muito menor e mesmo quem era mais fraco e colaborativo foi quem se adaptou e ficou e gerou a sociedade que existe hoje. Então, só para fazer uma alegoria bonitinha, né, que isso, na verdade, é um fundamento da humanidade, a construção de redes, isso que você falou, nós vamos necessariamente chegar mais longe. E a visão sistêmica, que foi o que eu falei, de levantar o olhar e olhar um pouco mais adiante, e olhar para o todo, ajuda muito. Perfeito, perfeito. É isso, as perguntas aqui acabaram por enquanto. Ai, que delícia, gente. Eu gosto muito de participar. Valeu, Del. Né? Muito obrigada a todos. Isso, eu queria aproveitar para fazer um agradecimento, né? Agradecer a todos vocês aí que estão presentes, agradecer ao Grupo RH, ao Grupo Top RH, por toda essa organização, né? Que nos permitiu ter esse papo com vocês. A Lê,
minha grande parceira aí dentro desse processo de mudança, né, de desenvolvimento, de transformação das pessoas através do desenvolvimento e todo esse cenário de soft skills. Ale, fica à vontade aí para fazer as palavras finais. Da minha parte, só agradecer, pessoal, e dizer que a gente está à disposição aí para apoiá-los dentro desse processo. Grande abraço. Que bom, Robson, eu também agradeço ao Grupo Top RH, agradeço a presença de todos que nos ouviram, eu espero ter colaborado, eu e Robson aqui, ter colaborado, colocado sementinhas positivas dentro de vocês. Na verdade, a gente tem um propósito muito bonito, que é democratizar esse conhecimento. Nós aqui na consultoria, em parceria com a Bossa, com a TOTOS, nós aqui da Bossa trabalhamos com grandes empresas e a gente quer, na verdade, levar esse conhecimento a todo mundo. Temos um propósito muito legal de democratização com essa ferramenta e acessibilidade. A gente quer dar acesso às pessoas a conhecimentos de uma forma muito bacana, muito engajadora, muito divertida, e eu espero que a gente tenha podido mostrar um pedacinho disso para vocês hoje, tá bom? Contem com a gente, se tiverem perguntas a mais, estou por aqui. Bom, nós, aqui do Grupo Top RH, que agradecemos a disponibilidade de vocês, né, terem reservado aí na agenda, né, nessa tarde. Eu vi que a gente concorreu com o Jogo do Brasil, mas acho que isso não nos atrapalhou. Eu vi na hora do almoço que ia ter Jogo do Brasil. Ainda bem que não é a seleção principal. Então, agradeço muito a vocês, obrigado. Foi, assim, bastante esclarecedora, né, e eu tenho certeza que foi de grande valia, será de grande valia para a galera que está aí do outro lado. Tá? E agradeço também a vocês, né, que estão aí nos acompanhando, sempre, né, estão aí correndo atrás de desenvolvimento, de conhecimento. Como eu disse no início, agora o mundo do conhecimento está nas mãos de vocês, através de um note, através de um celular, e a gente pensando nisso, a gente está cada vez mais pensando em fazer coisas que levem, né, conhecimento para vocês. E falando nisso, a gente tem agora, agosto a gente não se encontra, porque a gente vai ter o SINC de 9 a 12 de agosto. É o nosso congresso digital com os indicados ao prêmio Top of Mind de RH. A gente tem 6 eixos temáticos. Como eu disse, a gente tem quase 100 empresas, galera, trazendo cases, as vivências delas dentro ali da empresa, nos temas que a gente escolheu: diversidade e inclusão, engajamento, desenvolvimento humano, escolhendo os melhores talentos, estratégia de comunicação, benefícios. Então não percam, vão lá no Simpla e se inscrevam, tá? Então aí em agosto a gente tem esses 4 dias de congresso digital gratuito e depois a gente volta com os encontros dia 2 de setembro. Eu tenho a Marta Oliveira falando sobre produtividade e gestão de tempo com GTD. É isso, galera. Obrigado mesmo mais uma vez pela presença de vocês e eu espero vê-los no SINC, dia 9 de agosto. Tá bom? Lembrando o seguinte, nós trocamos a ferramenta, como vocês viram, e pode ser que surja alguma dúvida sobre o certificado, tá? Então, fiquem tranquilos que o e-mail que vocês cadastraram para ter acesso à plataforma é o e-mail que vocês vão receber o certificado também. Tá legal? Obrigado, uma boa tarde. Bora lá tomar o nosso café. A gente se vê no próximo evento. Um abraço e até mais. Olá, pessoal. Vamos nesta? Então, a gente sabe que hoje em dia não dá para aprender de diversas formas. Mas quando o assunto é aprimorar as soft skills dos seus colaboradores, as coisas ficam um pouco mais hard, né? Vamos continuar aqui, tá? Pois é, mas não precisa ser assim. Com a plataforma Desenvolvimento e Engajamento by Blast, seu time tem acesso aos melhores conteúdos do mercado para desenvolvimento pessoal. É aprendizado em forma de entretenimento e conteúdos exclusivos em diversos formatos. São dezenas de vídeos, cursos online, lives, podcasts, pesquisas, apresentações de especialistas, artigos e muito mais. Uma experiência fantástica Para todos os integrantes do seu time.
Vocês vão se surpreender. Tá na hora da tecnologia ajudar sua empresa a ser mais produtiva e tornar seu time mais engajado. Tá na hora de desenvolver as habilidades humanas do seu time de um jeito único e extraordinário. Vem com a gente. Experimente grátis agora mesmo.